A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, a livraria e editora do povo de Deus, a casa publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando nesse terceiro trimestre. Na lição de jovens, o tema é Sejam Firmes, ensino sadio nas cartas pastorais. É o pastor comentarista, o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação da CGADB, jornalista, bacharel em teologia, em direito, especialista em direito público, enfim, é um homem preparado para nos ensinar muito bem a palavra de Deus. Não se esqueça de deixar o seu gostei, afinal você tem nos acompanhado aqui no canal, certamente você já voltou. Se voltou é porque está sendo edificante para a sua alma. Nesse trimestre nós vamos estudar a introdução à primeira carta, Timóteo, o problema dos falsos mestres, que é esta segunda lição, que a gente agora vai passar a ler. Então deixe o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ele é muito importante para a divulgação do nosso canal, para alcançar um número maior de pessoas, para que elas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Leiamos então a lição número 2, 9 de julho de 2023, o problema dos falsos mestres. O texto principal está em 1 Timóteo 1 e 3, que diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. O resumo da lição é o seguinte: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Os objetivos dessa lição: primeiro, saber por que é preciso cuidar da doutrina. Segundo objetivo, explicar qual era a missão de Timóteo. E terceiro objetivo, apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. Vamos ao texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, aqui na introdução da lição de jovens, o nosso comentarista, ele diz o seguinte: a história da igreja sempre foi marcada, e todos nós sabemos disso, pela investida de falsos mestres, que o objetivo de cada um deles é deturpar a mensagem do evangelho e também ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Então, desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas, ou seja, os pais das heresias, fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Então, são pessoas indo contra a palavra de Deus e lutando para derrubá-las. Por isso, qual é o nosso objetivo? Zelar pelo correto ensino bíblico. É fundamental
para a preservação da fé, da verdadeira fé cristã. Então, como nós vimos na primeira lição, 7 anos antes, Paulo já havia advertido aos anciãos de Éfeso do quê? De que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Isso nós podemos ler em Atos 20 e 29. Você abre aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia que vale a pena você ter e principalmente vale a pena você estudar. Diz assim, Atos 20 e 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis são aqueles falsos profetas, falsos ensinadores, que iriam tirar proveito do rebanho. Tudo que eles falam é com objetivos pessoais de lucrar. Então, Paulo já havia advertido e ele diz o seguinte, quando Paulo visita a cidade, após a sua prisão em Roma, constata que isso já havia ocorrido e delega a Timóteo, dá essa missão a Timóteo de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e também, obviamente, para transmitir a correta doutrina. Então, são 2 trabalhos, um de combater os falsos ensinamentos, refutar, argumentar e contra-argumentar contra os falsos ensinos e trazer o ensinamento, a doutrina correta segundo os apóstolos. Mas vamos o que significa isso, o cuidando da doutrina. O que é doutrina? E aí ele coloca, doutrina é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Ou seja, qualquer área do conhecimento vai ter um grupo de doutrinas, de ensinamentos que vão fundamentar aquele segmento. Por isso que ele fala sistema religioso, político e econômico e etc. Então, no campo das religiões, cada um tem a sua doutrina ou tem os seus dogmas e ainda tem o seu conjunto de crenças. Então, todas as religiões, denominações cristãs, mesmo dentro de um mesmo segmento, cada uma segue seus próprios conjuntos de crenças. O cristianismo, de uma maneira mais ampla, tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra infalível de fé e prática. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,14, eu estou abrindo a minha Bíblia na segunda carta de Timóteo, mas na linguagem de hoje, para facilitar e para agilizar. No capítulo 3, versículo 14 ao 17, ele diz assim, quanto a você, na linguagem de hoje, por favor, cuidado, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo que desde muito novo ele aprendeu a Bíblia Sagrada com a sua avó e com a sua mãe Eunice,
e é nessa palavra, é nesse conhecimento que ele precisa permanecer. E aqui o comentarista então continua dizendo que o Novo Testamento ele usa dois termos gregos para doutrina, lembrando que o Novo Testamento, quase em toda a sua maioria, ele foi escrito no grego koiné, era a língua mais falada naquele período, era a língua comercial, do mais erudito até o mais simples, eles falavam grego, né? Falava latim também, aramaico e etc., mas a língua mais difundida para comunicação entre todos era o grego. Então eram duas palavras que eram usadas para doutrina. O primeiro, didache ou didache, né? E didascalia, tá? Ou didascalia, cada um tem uma fonética aí. Ambos com dois sentidos. O primeiro sentido, o ato de ensinar, e o segundo sentido, o conteúdo do ensino. Então, tanto doutrina aí significava o sentido de doutrinar, de ensinar, e também o conjunto, o conteúdo que compunha o material de ensino, tá? E aí tem as referências bíblicas, você que é professor, né? Você vai ler aí com os seus alunos, mas a gente pode ler algumas aqui. Por exemplo, Mateus 7, 28. Se você abrir a sua Bíblia, eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje, é para você não se assustar com a diferença. Mateus 7 e 28 diz assim: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar, ou seja, com a sua doutrina, com o conteúdo da sua mensagem, né? Depois em Marcos também, Marcos 4 e 2, ele também fala algo muito parecido. Se você puder abrir a sua Bíblia, Marcos 4 e 2 diz assim: Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Então veja, ele usava essa figura de linguagem, né, sempre com a ideia de comparar uma pequena história com um objetivo didático. Todos compreendiam o que Jesus falava, tá? Porque ele usava histórias. Alguns eruditos não conseguiam entender, mas já havia essa promessa, né, que os cegos continuariam cegos e os mais simples e humildes conseguiriam entender o que Jesus estava ensinando. 1 Timóteo 4:13, também na linguagem de hoje, diz o seguinte, não vamos ler todas as referências, mas algumas são importantes. Timóteo 4, 1 Timóteo 4 e 13, diz assim: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, dedique-se à pregação do Evangelho e dedique-se ao ensino cristão. Então a doutrina aqui é chamada de ensino. Versículo 16: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina, com a doutrina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Então nós vemos aqui que doutrina pode ser tanto a prática de ensinar, quanto o conteúdo do ensinamento. Isso é muito importante a gente guardar. Então ele diz que a boa doutrina ou a sã doutrina, né, a doutrina sadia, é o ensino correto ou o ensino ortodoxo, tradicional, de acordo com as Escrituras. E aí ele vai trazer uma explicação importante. Como é que esse ensino correto, esse ensino
ortodoxo ele acontece? Ele acontece como fruto de uma exegese, um estudo sistemático, buscando ali o significado das palavras, tempos verbais, né, o significado real que o texto quer apresentar, uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical, ou seja, para você fazer a leitura daquele texto, você precisa saber um pouco da história daquele tempo, daquele povo, daquele contexto e saber também a gramática, né? A gramática grega, ela é um pouco diferente da gramática da língua portuguesa e a gramática latina também é diferente, mas então é importante o trabalho exegético do texto. Não é simplesmente você tentar adivinhar o que o texto está dizendo. Precisa respeitar a história e a gramática. Além disso, ele busca a intenção do autor sagrado, que escreveu, obviamente, Pedro fala sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo. Veja lá o que diz 2 Pedro 1:20. Abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal. Logo depois de Hebreus, você tem Tiago e logo a seguir você tem o apóstolo Pedro, a primeira carta, e aí você vai até a segunda carta, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, eu não posso querer adivinhar ou fazer trabalho de dedução ou adivinhação. Não, ela não é de particular interpretação, ela tem que ter sentido. Por quê? Versículo 21 responde: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os homens que receberam a mensagem de Deus, que escreveram a mensagem que receberam de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a interpretação tem que ser guiada e tem que ser dada ao leitor da Bíblia pelo Espírito Santo. Por isso que ela não é de interpretação pessoal. Depois o autor diz: não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor. Hoje, por exemplo, as pessoas querem atribuir ao texto o significado que elas acham que tem que ter o texto. E quando o texto não diz o que elas querem, elas dizem que a Bíblia tem que ser ressignificada, tem que ser atualizada. Esse é aquela pessoa que não aceita o argumento contrário à sua própria ideologia. E nós estamos vivendo isso no momento presente. Não se orienta, então, por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor, como destinatário do texto, no caso aqui Timóteo, deve crer nas Escrituras como infalível, como completa e como inerrante palavra de Deus, amoldando-se a ela e aplicando-a em seu viver, que é o que diz o Salmo 119, o verso 9. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, ele pergunta: como purificará o mancebo o seu coração? Não é isso o texto? Salmo 119, verso 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? E aí ele mesmo responde: observando-o conforme a tua palavra. Então é a palavra de Deus que nós temos que nos moldar a ela. Não é a palavra que se amolda ao meu modo de vida, ao meu tipo de pensamento, à minha ideologia política ou ideologia, seja ela qual for. Não, a Bíblia, ela é a Bíblia. E todos nós, seres humanos, temos que nos enquadrar
dentro das doutrinas bíblicas. Por isso que nós falamos que ela é infalível, a Bíblia ela é completa e a Bíblia não contém erros, ela é a inerrante palavra de Deus. Em Romanos 12:2, também é um texto bastante famoso, né, que diz assim: e não, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e não vos conformeis com este mundo. Aí veja o que Paulo diz, mas transformai-vos. Eu e você, nós precisamos nos transformar pela renovação do vosso entendimento, para então sim, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus se nós mudarmos a nossa mente, se nós não nos conformarmos com o mundo em que nós estamos vivendo. Subtópico número 2, então, no primeiro nós vimos o que é a doutrina, vimos a inerrância da palavra de Deus, e agora o número 2, o lugar da experiência espiritual. Ele diz o seguinte: nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual, valorizamos os dons espirituais. Essa experiência, ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? O Pentecostes, que aquela igreja primitiva viveu, aquela grandeza da presença do Espírito Santo, as línguas estranhas, os dons espirituais, o dom de profecia, de interpretação. Então, essa experiência nós, os pentecostais, também valorizamos, porque ela confirma que a Bíblia é a verdade. E aí ele coloca aqui: cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos, os crentes da igreja primitiva, viveram há quase 2000 anos. Tá? Então nós também temos o direito de experimentar aquela efusão do Espírito Santo. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências. Não é as nossas experiências que vão ditar o que a Bíblia diz, mas submetemos as nossas experiências ao escrutínio das Escrituras, validando-as ou não conforme a autoridade da palavra de Deus. Veja o que está escrito em João 10:35. Olha as palavras do nosso Mestre Jesus em João 10:35. Continua ainda lendo na linguagem da Bíblia de Estudo Pentecostal. 10:35 de João: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A autoridade da Bíblia Sagrada, ela não pode ser anulada, é o que disse o nosso Mestre Jesus. Então, assim, nós podemos nos manter, quando nós entendemos que a Bíblia não pode ser anulada, nós nos mantemos livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário. Só desta maneira que a gente consegue estar livre de desvios teológicos ou doutrinários e assim ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Então, as nossas experiências, tanto em visões, em sonhos ou qualquer outro tipo de experiência espiritual, ela precisa buscar embasamento na Bíblia Sagrada. Fora disso, é heresia, é risco, é vida cristã complicada. É isso que ele quer dizer. Número 3, outra doutrina. Ele coloca aqui outra doutrina
entre aspas, porque não é, com certeza, a doutrina verdadeira. Ele diz, não sabemos ao certo, o que Paulo quis dizer, né? Que doutrina estranha estava sendo ensinada lá em Éfeso, na época do apóstolo de Timóteo, né? O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Não tem outra maneira de combater falsas doutrinas. Tem que refutar, tem que mostrar a falsidade dessa doutrina que está sendo pregada e ser mostrada a verdadeira doutrina que está na Bíblia Sagrada. Por isso, então, bastava Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina, né, entre aspas, né, que não tem uma definição qual era. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é essa Bíblia que eu costumo usar, a expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada, diferente. Então era alguma coisa assim que não tinha base bíblica nenhuma, completamente diferente. Podemos então considerar que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá então identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. Então, mais importante do que saber das falsas doutrinas, conhecê-las profundamente, é conhecer a verdadeira doutrina, porque aí fica muito mais fácil de combater a falsa e gravar na mente das pessoas e na própria mente a doutrina verdadeira. Por isso que é necessário esse estudo sistemático da palavra de Deus. Então nós vimos aqui no primeiro tópico o que é doutrina, vimos o lugar da experiência espiritual e vimos outra doutrina. Agora vamos ver a missão de Timóteo, no tópico número 2. Primeiro, um delegado apostólico. Essa palavra delegado dá até medo, né? Para quem foi da época da repressão. Aí ele diz o seguinte: Timóteo foi deixado em Éfeso por Paulo como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo, com uma missão pastoral específica. Vamos ver. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, de Paulo para Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais. Primeiro, como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. É o primeiro versículo abrindo a carta. E também identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Então aqui nós temos a credencial, né, ou as credenciais do Timóteo para aquela missão que Paulo estava dando a ele. E diz: a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. E aí o comentarista diz: isso reforçaria, isso aqui é fundamental, a autoridade espiritual do jovem pastor, notadamente diante de sua juventude e também certa timidez, tá? E da possibilidade de resistência ao seu ensino pela confrontação dos desvios doutrinários. Então aqui Timóteo, segundo o que nós entendemos da carta, ele era uma pessoa muito jovem ainda, foi levado ao ministério muito jovem, ele era tímido, além de ter uma certa enfermidade, e também ele poderia encontrar resistência
ao seu ensino, porque ele não era uma pessoa já idônea, já velha, uma pessoa já carregada de experiências. Então, muitas pessoas que estavam ensinando coisas erradas, estavam desviadas doutrinariamente, iriam resistir ao ensinamento dele por ele ser jovem. E Paulo então já abre a carta mostrando as credenciais de Timóteo para os falsos profetas que estavam ali na igreja de Éfeso. O número 2 fala dos falsos mestres. Então nós observamos que Timóteo era um delegado apostólico, ele era uma pessoa que tinha credencial para fazer aquilo que ele foi designado. Agora, o número 2, os falsos mestres, né? Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, era uma cidade ali bastante cosmopolita, grande, haviam vários templos ali naquela cidade, inclusive o templo a Diana, e ele diz, como cidade portuária, tá? Era um agitado centro econômico da época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Então ali havia trânsito de pessoas de todas as nações, de todos os níveis socioculturais e econômicos. Era grande também o paganismo, né? Então a idolatria ali era terrível. Cidade da conhecida deusa Diana ou Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então era um local também turístico, né? Um local de peregrinação a essa deusa Diana. O culto a Diana dava muito lucro para os efésios, isso está registrado em Atos 19, 24 e 28, e havia ali na cidade de Éfeso mais de 50 outros deuses, e deuses eram adorados em Éfeso. Então a idolatria ali era alguma coisa assim absurda. E aí ele coloca, como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar os falsos mestres e quais exatamente as heresias que eles ensinavam ali na igreja de Éfeso. Tá? Os falsos mestres, quando Paulo fala sobre eles, é principalmente dentro da igreja, que é o que estava acontecendo fora. A cidade era aquilo mesmo, ela cosmopolita, era uma cidade turística, de comércio abundante, etc. Então, do lado de fora era normal. O problema de Paulo e Timóteo era dentro da igreja, que os falsos profetas entravam, né, fingiam-se de convertidos e ali eles começavam a difundir as suas heresias, né, tudo aquilo contrário à palavra de Deus. Então, isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local de idolatria, né? Como se extrai da expressão, como te roguei que ficasses em Éfeso para. Então ali ele tinha uma missão. Está claro então que Paulo e seu cooperador já tinham conversado acerca dos problemas daquela igreja. Então é muito importante saber isso daqui, que o antigo pastor, o velho pastor Paulo, já havia conversado e orientado Timóteo o que é que ele iria enfrentar ali na igreja de Éfeso. Ele já foi para ali preparado, apesar de ser muito jovem, conforme já falamos. Agora vamos ver as heresias infiltradas, né? Quais eram essas heresias? 2 movimentos ocorreram ali em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. Primeiro movimento, a entrada de lobos cruéis. Segundo movimento, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Então, pessoas que já estavam ali um tempo, estavam se dobrando às heresias, né? E isso fica claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes. Ele já estava falando sobre isso.
e continua sendo um perigo para qualquer igreja. Primeiro, abrir-se para a entrada de líderes cujas convicções de fé não sejam suficientemente conhecidas, ou seja, você receber alguém na sua igreja que você não sabe a origem, não sabe a formação teológica, não sabe o que essa pessoa fala e ensina, e de repente você cede o microfone, cede o púlpito da igreja para esta pessoa. Tá? Isso daí você não sabe até que ponto essa pessoa não é um herege. Segundo, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. Tá? A pessoa se converte na quarta-feira e no domingo ela já é o pregador oficial do culto evangelístico à noite. Antigamente havia um tempo, as pessoas têm que frequentar a escola dominical primeiro, têm que aprender, têm que frequentar o culto de ensinamento primeiro, o famoso culto de doutrina, tem que ser acompanhado pelos mais velhos, tem que dar testemunho de vida com Deus, para depois, um bom tempo depois, ela começar a ter pequenas oportunidades, médias oportunidades, e não já virar o pregador. Isso daí é você trabalhar com um novo convertido, né? Com um neófito. A pessoa não conhece nada da Bíblia ainda. Então, não pode deixar isso acontecer. E em Éfeso, então, esses falsos mestres, eles estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas ou mitologias, né? E genealogias judaicas intermináveis, né? A pessoa preocupada com o nome de fulano, de onde veio, qual é a família. E aí Paulo diz que essas genealogias, essas discussões produziam infrutíferas discussões, não levava a nada, não edificava nada. Depois o autor comenta que com o seu orgulho, esses falsos mestres, eles causavam divisões, agiam em busca de popularidade e eram gananciosos. Então o objetivo deles era, por conta do seu orgulho de achar que eram os donos da verdade, eles causavam divisões, eles buscavam popularidade e principalmente gananciosos, eles estavam atrás do dinheiro das ovelhas, é isso que ele está falando. Se você percebeu alguma semelhança com o nosso tempo atual, isso não é mera coincidência, é a mais pura realidade. Tudo que aconteceu 2000 anos atrás, acontece hoje do mesmo jeito nas nossas congregações. Depois, na pretensão desses falsos mestres, né, de serem doutores da lei, estabeleciam o quê? Confusão e mistura entre os elementos judaicos e os elementos cristãos. Então você entra num local desse, você não sabe se ali a religião que eles estão praticando, se é cristianismo, como está na placa da igreja, ou se é judaísmo, porque é um tal de usar um negócio na cabeça, usar uma túnica, usar uma sandália de Moisés, um cajado. Tem uns negócios muito malucos nessas igrejas. Mas isso é o quê? Mistura, né? Uma confusão. E isso leva o quê? Descamba para o ascetismo, né? As pessoas começam a querer se isolar do mundo, leva a proibição de casamento, tá? E terceiro, abstinência a determinados alimentos, como era na cultura judaica. Há também indícios de uma certa inclinação gnóstica, ainda que disfarçada, né, incipiente, pela expressão falsamente chamada ciência, que é a mistura da ciência com a religião, prevalecendo mais a ciência, mais a psicologia, né, mais a terapia de grupo do que propriamente
o cristianismo às palavras do evangelho. É isso que ele está tentando mostrar. Essas eram as heresias infiltradas. Tá? Depois, ele continua falando, exortando Timóteo a conservar a fé e a boa consciência. Essa boa consciência aqui, ele está se referindo a equilíbrio, tá? A uma consciência aprovada pela palavra de Deus, para o que é fundamental dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, tá? Então, guardar aquilo que os apóstolos ensinaram e viver uma vida de santificação, uma vida separada do mundo, no sentido espiritual, não no sentido ascético. Você sair do mundo, se isolar no meio do mato para você conseguir ser crente. Não, você precisa ser crente, ser luz no meio das trevas, no meio do mundo, onde as pessoas possam, pelo seu exemplo, elas também se converterem a Cristo. Isto é santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, o estudo sistemático diário da palavra de Deus, além da vigilância e da oração constantes, né? O cuidado que se deve ter no dia a dia e viver também uma vida de oração. Já estamos caminhando para o final. Se você chegou até aqui, não se esqueça, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, mas às vezes você esquece, né? Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente no nosso tempo, né? Nesses tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e uma vida de tanta perversidade, tanta violência. Contudo, não podemos desfalecer, mas precisamos, o próprio Jesus falou naquela parábola da viúva e do juiz iníquo, que nós devemos perseverar e perseverar sempre. Tá? A Bíblia diz, Colossenses 4:2, que nós temos que perseverar em oração. É fundamental que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida espiritual conforme a vontade de Deus. Vou ler um pouquinho a conclusão. Então, voltando aqui, fazendo um apanhado geral, o problema dos falsos mestres, então, era o quê? O desprezo ao verdadeiro ensinamento bíblico, ao verdadeiro propósito da Bíblia, que é gerar em nós, a Bíblia, né? A Bíblia genuína, o objetivo dela é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, ou seja, uma vida de santidade, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Esse é o objetivo da Bíblia Sagrada. Então, que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa, né, de genealogias, conversa fiada e farisaísmo, a pessoa começar a se achar mais do que todo mundo, achar que conhece mais que todo mundo, que é melhor que todo mundo e que ninguém sabe nada, o que é uma hipocrisia. Então, cheios do amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, devemos estar cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Esse é o nosso grande objetivo, o objetivo da palavra de Deus na nossa vida. Assim, nós observamos então o problema dos falsos mestres, o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo, como ele lidar com os falsos mestres e com as doutrinas heréticas. Espero que você tenha se alimentado da palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.